Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia, onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 197, estamos no período do exílio e vamos ouvir Isaías 11 a 13, Tobit 13 e 14 e Provérbios 10, 13 a 16. Isaías 11. Brotará um rebento do tronco de Jessé e um renovo brotará das suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de ciência e de temor do Senhor. Não julgará pelas aparências, nem proferirá sentenças somente pelo que ouvir dizer, mas julgará os pobres com justiça e com equidade os humildes da terra. Ferirá os tiranos com os decretos da sua boca e os maus com o sopro dos seus lábios. A justiça será o cinto dos seus rins e a lealdade circundará os seus flancos. Então o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O novilho e o leão comerão juntos e um menino os conduzirá. A vaca pastará com o urso e as suas crias repousarão juntas. O leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará na toca da víbora e o menino desmamado meterá a mão na toca da serpente. Não haverá dano nem destruição em todo o meu santo monte, porque a terra está cheia de conhecimento do Senhor, tal como as águas que cobrem a vastidão do mar. Naquele dia, a raiz de Jessé, estandarte dos povos, será procurada pelas nações e será gloriosa a sua morada. Naquele dia, o Senhor levantará de novo a sua mão para resgatar o resto do seu povo. Os sobreviventes da Assíria e do Egito, dos territórios de Patros e de Cus, de Elam, de Shinear, de Amat e das ilhas do mar. Levantará o seu estandarte diante das nações, para juntar os exilados de Israel e reunir os dispersos de Judá dos quatro cantos da terra. Cessará a inveja de Efraim e terminarão os rancores de Judá. Efraim não mais invejará Judá, nem Judá terá rancor contra Efraim. Atacarão pelo ocidente os filisteus e juntos saquearão os povos ao oriente. Conquistarão os povos da Idumeia e Moabe e os de Amon prestar-lhes-ão obediência. O Senhor secará o braço de mar do Egito e levantará a mão contra o Eufrates. Com o seu sopro ardente ferirá os seus 7 canais, que se passarão a pé enxuto. E haverá uma estrada para o resto do seu povo que escapar da Assíria, tal como existiu para Israel, no dia em que subiu da terra do Egito. Isaías 12. Cantarás naquele dia. Dou-te graças, Senhor, porque estando irritado contra mim, a tua ira se aplacou e me consolaste. Este é o Deus da minha salvação. Estou confiante e nada temo, porque a minha força e o meu canto de vitória é o Senhor. Ele foi a minha salvação. Tirareis água com alegria das fontes da salvação. Naquele dia cantareis. Louvai o Senhor, invocai o seu nome, anunciai as suas obras entre os povos, proclamai que o seu nome é excelso. Cantai ao Senhor porque ele fez maravilhas, anunciai-as em toda a terra. Exultai de alegria, habitantes de Sião, e proclamai como é grande no meio de ti o Santo de Israel. Isaías 13. Oráculo contra a Babilónia revelado por Deus a Isaías, filho de Amós. Levantai o estandarte de guerra sobre um monte escalvado. Gritai-lhes com força e fazei sinais às tropas, para que ataquem a cidade pelas portas dos príncipes. Eu mesmo dei ordens aos meus guerreiros consagrados. São instrumentos da minha ira, os entusiastas da minha honra. Escutai esta vozearia sobre os montes como de imensa multidão. Escutai este tumulto de reinos e de nações reunidas. O Senhor do Universo passa revista às suas tropas para a batalha. Vão chegando de um país longínquo, dos confins do mundo. São os instrumentos do furor do Senhor para devastar a terra.
Estremecei porque o dia do Senhor está perto. Virá como açoite do Todo-Poderoso. Por causa disto desfalecerão todos os braços, os corações dos homens desanimarão. Hão de encher-se de terror e de angústia, hão de contorcer-se como as parturientes. Olharão com espanto uns para os outros, os seus rostos estão inflamados. Olhai, vem o dia do Senhor, dia de furor implacável, de ira ardente, para reduzir a terra a um deserto e exterminar dela os pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações deixarão de brilhar, o sol há de obscurecer-se desde o seu nascer, e a lua não irradiará a sua luz. Castigarei o mundo pelos seus crimes, e os pecadores pelas suas iniquidades. Porei fim à insolência dos soberbos, e humilharei a arrogância dos opressores. Farei com que os sobreviventes sejam mais raros do que o ouro, mais raros que o ouro de Ofir. Por isso é que sacudirei os céus e moverei a terra do seu lugar. É o furor do Senhor do Universo, o dia da sua ira ardente. Na Babilônia serão como gazelas assustadas, como rebanho sem pastor. Cada qual, porém, voltará para o seu povo ou fugirá para a sua terra. Os que forem encontrados serão mortos, os que forem presos cairão passados à espada. Os seus filhinhos serão massacrados diante dos seus olhos, as suas casas serão saqueadas e as suas mulheres serão violadas. Olhai, suscitarei contra eles os habitantes da Média, que não se deixam corromper nem por prata nem por ouro. Os teus arcos abatem os jovens, não se compadecem dos recém-nascidos, nem os teus olhos têm piedade das crianças. Então Babilônia, a flor dos reinos, joia e orgulho dos caldeus, será destruída por Deus, como foi Sodoma e Gomorra. Nunca mais será habitada nem povoada até ao fim dos tempos. Jamais o beduíno ali acampará, e os pastores não apacentarão ali os seus rebanhos. As feras farão ali o seu covil, os mochos encherão as suas casas, morarão ali as avestruzes, e os sátiros ali dançarão. As hienas uivarão nas suas mansões, e os chacais nos seus palácios luxuosos. A sua hora está prestes a chegar, e os seus dias não serão prolongados. Tobit 13. Então Tobit, com grande exaltação e alegria, disse: Bendito seja Deus que vive eternamente. Bendito seja o seu reino. Porque ele castiga, mas usa de misericórdia. Conduz aos abismos, nas profundezas da terra, e faz sair da grande perdição. Nada existe que escapa à sua mão. Louvai-o, filhos de Israel, diante dos povos, porque ele dispersou-vos no meio deles, para vos mostrar ali a sua grandeza. Exaltai-o diante de todos os viventes, porque ele é o nosso Senhor e o nosso Deus. É o nosso Pai e é Deus por todos os séculos dos séculos. Castiga-vos por causa das vossas iniquidades, mas a seguir compadece-se de vós, congregando-vos do meio de todos os povos, entre os quais estáis agora dispersos. Quando vos converterdes a Ele, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, para praticar a verdade na sua presença, Ele voltar-se-á para vós e não vos ocultará a sua face. Contemplai agora o que fez por vós, dai-lhe graças com a vossa voz, bendizei o Senhor da Justiça e exaltai o Rei dos séculos. Por mim, glorificá-lo-ei na terra do meu cativeiro, e anunciarei a um povo pecador o seu poder e a sua grandeza. Convertei-vos, pecadores, e praticai a justiça diante dele. Talvez tenha misericórdia de todos vós. Com toda a minha alma louvarei o meu Deus, Rei do céu. Sim, a minha alma rejubilará da sua grandeza. Que todos o proclamem e louvem em Jerusalém. Jerusalém, cidade santa. Ele castiga-te pelas obras dos teus filhos, mas de novo terá misericórdia dos filhos dos justos. Bendiz o Senhor como convém, e louva o Rei dos séculos, pois a sua tenda será reconstruída com júbilo. Que ele te dê alegria, e em ti a todos os cativos, e mostre o seu amor para com todos os aflitos, por todas as gerações sem fim. Qual luz brilhante hás de refulgir até às extremidades da terra. Numerosos povos virão de longe, e os habitantes dos confins da terra adorarão o nome do teu santo Deus, trazendo nas mãos oferendas para o Rei do céu. As gerações das gerações exultarão em ti, o nome da escolhida permanecerá para sempre. Malditos sejam todos os que dizem mal de ti.
Malditos os que te derrubam os muros, abatem as torres e incendeiam as casas. Benditos sejam eternamente todos os que te respeitam. Alegra-te, porque os filhos dos justos serão congregados e louvarão o Senhor dos séculos. Ditosos aqueles que te amam, e ditosos os que se alegram pela tua prosperidade. Ditosos os que se entristecem a teu respeito por causa dos teus castigos, pois alegrar-se-ão em ti, contemplarão a tua glória e regozijar-se-ão para sempre. A minha alma bendiz o Senhor, o grande Rei, pois Jerusalém será reconstruída e na cidade a sua casa permanecerá para sempre. Feliz serei se os descendentes da minha gente virem a tua glória e louvarem o Rei do céu. As portas de Jerusalém serão reedificadas, com safira e com esmeralda, e os seus muros com pedras preciosas. Com ouro serão construídas as suas torres, com ouro puro as suas ameias. As portas de Jerusalém cantarão de alegria, e todas as casas dirão Aleluia. Bendito o Senhor, Deus de Israel. E os abençoados bendirão o nome santo para sempre. Tobite 14. Aqui terminam as palavras do canto de louvor de Tobite. Tobite morreu em paz com 112 anos de idade e foi sepultado com todas as honras em Nínive. Tinha 62 anos quando ficou cego. Depois da sua cura, viveu feliz, distribuiu muitas esmolas e continuou a louvar a Deus e a cantar a sua grandeza. Quando estava para morrer, Tobite chamou o seu filho Tobias e disse-lhe: Meu filho, toma os teus filhos e refugia-te na Média, porque estou persuadido de que tudo o que disse o profeta Naum sobre Nínive vai cumprir-se. Tudo se cumprirá e deverá acontecer sobre a Assíria e sobre Nínive, tal como disseram os profetas de Israel enviados por Deus. Nenhuma das suas palavras se perderá. Tudo há de acontecer no seu devido tempo. Vai, na Média estarás mais seguro do que na Assíria ou na Babilônia. Eu sei e acredito que tudo aquilo que Deus disse se cumprirá e não cairá uma só palavra das suas profecias. Os nossos irmãos que moram na terra de Israel serão dispersos e deportados para longe do seu belo país, e toda a terra de Israel será reduzida a um deserto. Mesmo a Samaria e Jerusalém ficarão desoladas e a casa de Deus será queimada e ficará em desolação por certo tempo. Mas de novo, Deus compadecer-se-á deles e os reinstalará na terra de Israel. Eles reedificarão o templo, embora diferente do primeiro, até que sejam cumpridos e completados os tempos. Depois disto, voltarão do cativeiro e edificarão Jerusalém com magnificência, e nela a casa de Deus, tão gloriosa como os profetas anunciaram. E todas as nações que se encontram em toda a terra se converterão e temerão Deus na verdade. Todos abandonarão os seus ídolos, que os fizeram andar errantes na mentira, e louvarão o Deus dos séculos na justiça. Todos os habitantes de Israel que escaparem naqueles dias e que se recordarem de Deus com sinceridade, reunir-se-ão e verão Jerusalém, e para sempre habitarão tranquilos na terra de Abraão, que lhes será dada como herança. Aqueles que amam a Deus na verdade, alegrar-se-ão. Mas aqueles que cometem o pecado e a injustiça desaparecerão de toda a terra. Agora, meus filhos, ordeno-vos: servi a Deus na verdade e fazei o que lhe agrada. Ensinai também aos vossos filhos a obrigação de fazer justiça e de dar esmola e de se lembrarem de Deus, de bendizer o seu nome para sempre, na verdade e com todas as forças. Por isso tu, meu filho, parte de Nínive, não fiques aqui mais tempo. Depois de teres dado sepultura à tua mãe junto de mim, nesse mesmo dia abandona as fronteiras de Nínive. De facto, vejo triunfar nela muita injustiça e grande perfídia, e nem sequer se envergonham. Vê, meu filho, quanto Nadab fez a seu pai adotivo, Aicar. Acaso não foi obrigado a descer vivo à terra? Contudo, Deus revelou a infâmia diante da face do culpado. Aicar regressou à luz do dia, enquanto que Nadab entrou nas trevas eternas por ter tentado matar Aicar. Por ter dado esmolas, Aicar escapou ao laço da morte que Nadab lhe tinha preparado. Nadab, contudo, caiu nesse mesmo laço que o fez perecer. Vede, filhos, onde conduz a esmola e onde conduz a iniquidade. Esta conduz à morte.
Agora, eis que me falta o alento. Eles colocaram-no sobre o leito, onde morreu, e deram-lhe sepultura honrosa. Quando a mãe morreu, Tobias sepultou-a junto do seu pai Tobite, e partiu com a sua mulher e com todos os seus filhos para a Média, morando em Ecbataná, em casa de Raguel, seu sogro. Cuidou dos seus sogros, com todas as atenções na sua velhice, e depois sepultou-os em Ecbataná da Média. Tobias herdou o património de Raguel, tal como herdara o do seu pai. Tobias morreu gozando da consideração de todos, com 117 anos de idade. Antes de morrer, soube da ruína de Nínive e viu os seus habitantes serem levados cativos para a Média, às mãos de Aicar, rei da Média. Louvou então a Deus por tudo quanto tinha feito pelos habitantes de Nínive e da Assíria. Antes de morrer, pôde assim alegrar-se com a sorte de Nínive e louvou o Senhor Deus pelos séculos dos séculos. Provérbios 10, 13 a 16. A sabedoria encontra-se nos lábios do sábio, mas a vara é para as costas do insensato. Os sábios escondem o seu saber, mas a boca do insensato é um perigo iminente. A fortuna do rico é o seu baluarte, a miséria dos pobres é a sua ruína. O salário do justo conduz à vida, e o ganho do ímpio conduz ao pecado. Olá, bem-vindo a mais um dia do nosso caminho com a Palavra de Deus. Talvez hoje tragas no coração alguma esperança, algum desejo que ainda não se realizou, ou talvez uma situação que gostarias de ver transformada. As leituras de hoje, de Isaías, Tobite e do livro dos Provérbios, falam-nos precisamente da esperança que Deus planta no meio da história humana. Não uma esperança ingênua, mas uma esperança firme, porque assenta na fidelidade de Deus. Daqui fala-vos o Padre João Moita, sou padre das equipas de Jovens Nossa Senhora, sou assistente do setor de Santarém. Continuamos juntos esta peregrinação pela Sagrada Escritura, sempre acompanhados por Nossa Senhora, mulher da esperança e da confiança. Os capítulos 11 e 12 de Isaías que escutamos são dos textos por vezes vistos do ponto de vista poético dos mais belos do Antigo Testamento. Depois de tantas denúncias e advertências, surge uma promessa luminosa. Do tronco de Jessé sairá um rebento. A imagem é muito bonita. Parece que uma árvore foi cortada. Parece que tudo terminou. Resta apenas um tronco aparentemente morto. Mas é precisamente daí que Deus faz nascer vida nova. Ao longo da Bíblia, temos aprendido como Deus gosta de agir assim. Quando os homens veem um fim, Deus vê um começo. Quando os homens veem fracasso, Deus prepara uma promessa. Os cristãos sempre reconheceram neste rebento a figura de Jesus Cristo. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, líamos hoje. Espírito de sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência e temor de Deus. É interessante notar que Isaías não destaca primeiro a força ou o poder, mas a sabedoria. Na tradição, diz-se que este é o maior dom que Deus pode dar. Aqui vemos que o verdadeiro rei é aquele que vive segundo Deus e não segundo os seus próprios interesses. Segue-se uma das visões mais impressionantes da Escritura. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo deitar-se-á junto do cabrito, e uma criança irá conduzi-los. Mais do que uma descrição literal, trata-se da imagem de um mundo reconciliado. Um mundo tal como Deus o sonhou desde o princípio. Um mundo onde a violência, a divisão e a morte não terão a última palavra. O Papa Bento XVI escreveu que a esperança cristã não é apenas esperar algo melhor para amanhã, é viver já hoje à luz daquilo que Deus prometeu. É esta esperança que Isaías quer despertar no coração do seu povo. No capítulo 12,
transforma-se quase num cântico de alegria. Depois da promessa, surge o louvor. Quem reconhece a ação de Deus acaba sempre por encontrar motivos para agradecer. Nos capítulos 13 e seguintes, que ainda vamos escutar, começam os oráculos contra as nações. A mensagem é muito clara. Nenhum poder humano é absoluto. Os impérios levantam-se e caem. As potências parecem invencíveis durante algum tempo. Vemos isso no nosso tempo também. Mas só Deus permanece para sempre. Esta é uma lição importante para o nosso presente. Vivemos muitas vezes fascinados pelo poder, pelo sucesso ou pela influência. Achamos até que não cairemos. Isaías recorda-nos que tudo isso passa. O que permanece é a fidelidade a Deus. No final do livro de Tobit, encontramos igualmente um olhar cheio de esperança. Tobit aproxima-se do fim da vida, mas não vive amargurado. Pelo contrário, louva a Deus pelas maravilhas que realizou e convida as gerações futuras a permanecerem fiéis. Tobit não mede a sua vida pelos problemas que enfrentou, mas pela fidelidade de Deus que o acompanhou em cada etapa. Que grande maturidade! No livro dos Provérbios, ouvíamos hoje que a sabedoria se manifesta nas palavras e nas ações. As palavras do sábio ajudam a construir, enquanto a insensatez acaba por conduzir à ruína. Aquilo que guardamos no coração acaba sempre por aparecer na nossa forma de viver. Somos capazes de acreditar que Deus pode fazer algo novo, precisamente nas situações que consideramos perdidas? Porque o Deus de Isaías, aprendemos hoje, é especialista em fazer brotar rebentos de troncos aparentemente mortos. E continua a fazê-lo hoje e continua a fazê-lo na nossa vida. Convido-te a rezar comigo. Senhor, quando olhamos apenas para as nossas forças, facilmente desanimamos. Mas quando olhamos para Ti, redescobrimos a esperança. Faz crescer em nós a confiança nas Tuas promessas. Dá-nos os dons do Espírito Santo. Dá-nos a sabedoria do Teu Espírito, para que as nossas palavras e ações reflitam a Tua presença. Nossa Senhora, Mãe da Esperança e a Esposa do Espírito Santo, acompanha-nos neste caminho e ensina-nos a confiar sempre na ação silenciosa de Deus. Amém. Até ao próximo episódio. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 197, terminamos hoje mais um livro, Tobit. Amanhã começamos Joel. Um abraço em Cristo. Até amanhã.